Bem-vindos, bem-vindos e bem-vindas a mais uma She Class. Hoje o tema da nossa aula é sobre acessórios, um tema aí que eu sei que muita gente tem dificuldade na hora de pensar de forma mais o quê? Estratégica, porque aqui nas nossas She Classes, o objetivo de fato é que você comece a olhar para a sua imagem de forma mais estratégica, de forma menos intuitiva, que você saia do automático. E eu sei que acessório é aí o calcanhar de Aquiles de muitas mulheres e homens também. Essa aula é tanto para mulheres quanto para homens, então já compartilha essa aula com o teu marido, com o teu irmão, com o teu amigo, com o teu filho, vai compartilhando, porque eu tenho certeza que as dicas que eu vou dar aqui vão ser úteis para todo mundo, ok? Bom, vou começar porque temos bastante o que falar e eu quero, obviamente, não ocupar muito o seu tempo, ok? Só lembrando que eu sou Mariana Chirré, sou consultora de imagem e estilo, e a Chirré Class tem como objetivo se aprofundar em alguns temas que eu particularmente acredito serem super estratégicos e fundamentais na sua imagem pessoal. Então aqui a gente tem a oportunidade de trocar algumas informações, de vocês também fazerem perguntas. Então eu sei que muita gente assiste a Chirré Class gravada, mas se você, minha senhora, conseguir se organizar, esteja aqui às segundas-feiras, às 20h20, ou em alguns horários alternativos que eu acabo também divulgando lá no meu Instagram. Então, se você não me segue, Mariana Chirré, lá no Instagram também, ok? Então, vamos lá para a nossa primeira estratégia de imagem com os acessórios. Deixa eu só ver aqui. Não estou conseguindo ver os comentários, gente. Gente, por favor, me dê um oi aí para eu ver se eu tô vendo os comentários de todo mundo. Quem tiver online aí, me dá um oizinho. Muito bem. Bom, hoje acho que vocês devem estar me ouvindo bem e me vendo bem, certo? Me confirmem, por favor, se vocês estão me ouvindo bem e me vendo e me ouvindo bem. Oi, Isa linda! Um beijo, coisa boa, você por aqui, seja bem-vinda! Seja muito bem-vinda à nossa G-Class. Gente, vocês estão me ouvindo bem, me vendo bem? Tem um delay, né? Tem que esperar um pouquinho. Ótimo, ótimo. Então, já tive aqui o retorno da Isa. Bora lá. Gente, o foco da aula de hoje, tá? É para que vocês comecem a perder o medo de sair fora da caixa quando o assunto é acessório. Vamos parar de usar aquele mesmo brinco, minha senhora, que não sai da sua orelha há o quê? Há 6 meses? Aquela correntinha que a senhora está usando há quê? Há um ano? Vamos começar a pensar aí nos acessórios, na cabeça também, né? Porque acessório não é só brinco colar, não, minha senhora. A gente também tem acessório aqui na cabeça. O teu óculos é um acessório. Então, a gente quer que nessa aula vocês todas possam começar a perder o medo de usar os seus acessórios e até a pensar em incluir novos acessórios na imagem pessoal de vocês, ok? Então vamos lá aprender comigo, que eu separei aí algumas estratégias que eu tenho certeza que vai fazer toda a diferença. E quem tiver aqui ao vivo, esteja até a última estratégia, que a última estratégia assim vai ser maravilhosa. Quem tiver em casa vendo essa aula, eu já vou adiantar aqui, ó. Separa uma fita métrica, porque nós vamos usar. A última estratégia tem a ver com proporção áurea, equilíbrio visual, usando os acessórios. Então, eu estou aqui com a minha fita. Logo mais, iremos usá-la, ok? Então, vamos começar, minha gente, que eu estou muito empolgada. Primeira coisa, né? O que é acessório? Tá? Acessório é um elemento visual que é possível que a gente adicione na nossa imagem que não tem a ver com vestimenta em si. Então, tudo que não é roupa na sua imagem pessoal, a gente considera acessório. Mas isso quer dizer que sapato é acessório? Sim, sapato também a gente considera como acessório. Bolsas, lenços, echarpes, não é só colar e brinco, relógio, pulseira, os teus acessórios de cabelo, os seus óculos, como eu comentei já. Então, tudo que
difere da parte da vestimenta, da parte de roupa, de vestuário, a gente coloca como acessório. O que eu vou te ensinar aqui, você pode usar da cabeça aos pés, tá? Você pode usar em qualquer tipo de acessório que você gostar, que você preferir. Mas eu vou focar nos acessórios que a gente usa ao redor do rosto. Como eu já falei, né? Assim como eu já falei na nossa última aula, o rosto é o protagonista da nossa imagem, ele é o que causa o maior impacto visual, ele é responsável por 80% da nossa comunicação visual. Então, aqui nessa aula eu vou focar nos acessórios ao redor do rosto, né? Então, você vai poder usar essas estratégias na hora de escolher os óculos, na hora de escolher os brincos, colares, os acessórios de cabelo, lenços, echarpes, enfim, né? Tudo que você aí optar por usar perto do rosto, ok? A primeira estratégia que eu quero que você comece a pensar na hora de usar os seus acessórios, eu tô aqui olhando as minhas anotações, tá, gente? Ok, lembrei, tem aqui as minhas anotações para não me perder no meu roteiro. Primeira coisa que vocês têm que pensar ao escolher os acessórios é identificar as suas linhas, as suas formas, ou seja, quais são as linhas e formas. Deixa eu repetir essa frase que está um pouco confusa. Primeira coisa que você precisa identificar no seu rosto é quais são as linhas e formas que os seus traços e o seu próprio formato de rosto tem. Identificando essas linhas e essas formas, a gente pode criar o que eu chamo de harmonia visual, que é a repetição de linhas e formas que você, minha senhora, já tem aí no seu próprio rosto. Essa é uma maneira muito simples e extremamente eficiente para criar harmonia. Mari, como é que eu descubro isso? Olha, tem como você descobrir sozinha, analisando mesmo o seu rosto, por exemplo. Tem pessoas que têm o ângulo de mandíbula bem marcado, tem pessoas que têm o formato de rosto mais com linhas mais curvas, a boca mais curvilínea, os olhos mais curvilíneos. Já tem pessoas que têm os olhos um pouquinho mais retos, né? O nariz com uma base mais reta, a sobrancelha mais arqueada, o olho mais amendoado. Então, tem pessoas que têm traços faciais mais fáceis de identificar e a gente pode aí repetir. Então, por exemplo, se você tem bastante linha inclinada no seu rosto, vou dar alguns exemplos. Sobrancelha arqueada, olhos amendoados, nariz arrebitado, um formato de rosto que você vê, por exemplo, um queixo mais triangular, uma testa mais estreita ou trapezoidal. Essas características combinam muito com linhas inclinadas. Então, essa pessoa, para criar harmonia visual, pode repetir nos brincos, nos colares, nos óculos, por exemplo, um óculos gatinho, numa pessoa que tem, né, olhos já amendoados, sobrancelha mais arqueada, um formato de rosto com bastante linha inclinada, vai ficar lindo, porque tem também bastante linha inclinada. O mesmo para os colares, né, para os brincos, até estampas, gente, de blusa, lenços, echarpes, que tiver linhas inclinadas, vai ficar bom. O mesmo acontece para pessoas que têm o rosto bem arredondado ou com linhas bem curvas. Então, o nariz mais redondinho, a boca mais delicada em formato de cupido, o olho, né, bem redondo, a sobrancelha mais curva, a própria testa, né, formando um arco. Tudo isso a gente configura linhas curvas e formatos circulares. Então, para essa pessoa, por exemplo, vai ficar bem acessórios com essas características. E assim funciona também com pessoas que têm bastante linhas retas, ângulos bem marcados. Provavelmente vai ficar muito bem com acessórios que tenham linhas retas, formas quadradas, retangulares. Você pode se autoanalisar, mas dentro da consultoria de imagem, para quem não sabe, existe sim, né, uma consultoria de análise facial focada para que você entenda os seus traços e possa aí replicá-los nos acessórios. Isso a gente cria muita harmonia e eu tenho certeza que você vai ver muita diferença na hora de combinar os acessórios perto do rosto. Entender os nossos traços, entender as nossas linhas, né? Entender a geometria do nosso rosto nos ajuda muito a ter coragem de sair um pouquinho fora da caixa. Quando a gente se conhece, principalmente quando a gente conhece o nosso rosto, a gente tem muito mais segurança. Então, uma pessoa, por exemplo, que descobre que tem bastante linha inclinada, vai ficar muito bem, por exemplo, com um brinco triangular. E talvez
né? Se essa pessoa não soubesse disso, ela jamais iria, né, pensar em usar um brinco com formas triangulares, ou um acessório, um colar, um pingente que tem linha mais inclinada, né? Enfim, é muito interessante entender os nossos traços para a gente conseguir enxergar novos horizontes aí na parte dos acessórios. Então, primeiro conceito dessa aula, harmonia visual, que é repetição. Entendendo os nossos traços, eu consigo repetir essas mesmas linhas e criar muita harmonia. Ok? Até aqui alguma dúvida, gente? Vocês gostaram de saber dessa informação? Me contem nos comentários o que vocês estão achando. Gente, compartilha essa live aí com o pessoal. Quem gostaria de aprender a usar melhor os acessórios, começar a pensar um pouquinho fora da caixa, essa live é perfeita. Muito bem. Agora a gente tem um outro conceito, tá? Quando a gente se fala de acessórios, que é contrapor os nossos traços e as nossas linhas. Então, eu quero agora explicar para você o oposto. Então, a gente pode, como eu acabei de falar, repetir os nossos traços, ou a gente pode equilibrar, a gente pode contrapor, ir ao oposto, tá? Desses traços. Então, por exemplo, se eu tenho muitos traços, muitas linhas inclinadas no meu rosto, eu posso incluir linhas mais retas. Tô dando um exemplo. Isso vai criar um balanço visual. Na nossa imagem pessoal, toda a construção da nossa imagem é formada por harmonia e equilíbrio. Ou seja, repetição e mistura. Então, é muito importante, durante, né, a nossa construção das escolhas dos elementos que compõem a nossa imagem, a gente repetir elemento que já está na gente, mas também contrapor, para que a nossa imagem também crie um certo equilíbrio visual. Ou seja, uma pessoa que tem um rosto mais curvilíneo e deseja reduzir esse aspecto muito curvo no rosto, seja no nariz, seja nos olhos, seja no próprio formato, às vezes a pessoa tem, né, um formato de rosto mais curvilíneo, qual é a linha, qual é a forma que ela pode usar para equilibrar? Quadrado, linha reta. Então, em vez de colocar, por exemplo, um óculos redondo, ela pode usar um óculos mais quadrado. Em vez de usar um brinco que tem muita bolinha, muita forma circular, ela pode usar um brinco que tenha mais linha reta ou linha inclinada. Isso vai criar um equilíbrio. Mari, mas você acabou de dizer que eu preciso repetir. Como que eu sei o quanto eu posso repetir e o quanto eu posso misturar, ou seja, contrapor esses traços? Depende de duas coisas. O primeiro, o seu desejo de imagem. Você tem que entender o que essas linhas, essas formas comunicam, para entender se o teu rosto tem predominância de linha curva, se é isso que você quer continuar repetindo e passando essa mensagem, então tudo bem você repetir, vai ficar tanto bem no sentido estético, mas também vai ficar legal no sentido de mensagem. Ou não, ou você descobre que você quer contrapor, que você quer uma mensagem diferente. Se você quiser uma mensagem diferente, aí realmente é legal a gente trazer linhas e formas opostas a essas mensagens que você traz. Tudo isso, gente, dentro da consultoria eu explico, mas aqui eu tô dando um panorama geral para vocês entenderem que acessório não é só uma questão estética. Lindo. É a Nenê? Ah, tá. Desculpa que eu tô aqui, né, gente, em home office, né? Então, é muito importante vocês entenderem que na análise facial a gente consegue se aprofundar, mas não basta apenas a gente pensar na questão de estética, não basta apenas ficar repetindo, repetindo. Vai chegar uma hora que, se você repete demais, se você só fica na repetição, a sua imagem você vai sentir um pouco previsível demais, menos óbvia. Então, é legal a gente trazer contrapontos, é legal a gente repetir, mas é legal também a gente misturar. É muito interessante. E é nessas misturas que a gente traz uma ideia de mais criatividade. Então, quando eu misturo os meus acessórios, ou quando eu misturo essas informações, né, visuais, ou seja, se eu tenho muita linha curva e começo a incluir um pouco, né, numa questão, não precisa agora, eu não quero deixar o meu rosto
tão redondo, vou só ficar usando linha reta. Não, não é isso. Mas, numa certa medida, você começar a usar um pouco mais de linha reta, você vai perceber que você está harmonizando, porque você está usando linha curva, mas você também está equilibrando, que está usando linha reta. Então, essa mistura faz muito bem para a nossa imagem, deixa a nossa imagem mais interessante. Essa é a questão. Normalmente, pessoas que gostam de passar uma imagem mais polida, mais reservada, um pouco mais elegante, vai gostar mais de repetir, vai gostar de fazer tudo que eu falo combinandinho, né? Então, se o rosto tem bastante linha curva, vai gostar de também usar bastante linha curva. Vai intuitivamente acabar repetindo isso. Mas uma pessoa que é mais criativa ou que quer transmitir um pouco mais de criatividade, um pouco mais de originalidade, aí eu sugiro fazer mais misturas e menos repetições. Uma coisa que eu quero que vocês comecem a perceber, um exercício bem legal de vocês fazerem, é pegar todos os acessórios que vocês têm, todos mesmo, os brincos, os colares, os lenços, os óculos, tanto de sol quanto de grau, e comecem a anotar os padrões visuais. Eu sempre falo isso para vocês, não sei se vocês já notaram, eu sempre peço para vocês analisarem o que vocês têm em casa, porque, gente, o que a gente usa fala muito sobre nós. Demais. E eu quero que vocês analisem o que predominantemente vocês têm aí dentro da caixinha de joias, da caixinha de acessórios. Provavelmente, as linhas que vocês mais usam, provavelmente, são as linhas que vocês já têm. Gente, é tiro e queda. Quando eu faço análise de acessórios das minhas clientes, após a gente ter já analisado o formato de rosto, os traços faciais, normalmente é assim, predomina formas e formatos que essa cliente já tem no próprio rosto. Então, se você, minha senhora, tem muita bolinha, muita linha curva, provavelmente você deve ter essas linhas em você. Voltamos. Tive que fazer uma pausa, falar com meu marido. Ele estava ouvindo o vídeo só um pouco alto, só um pouquinho, dando umas gargalhadas só um pouco alto. Tava saindo tudo aqui. Não sei se vocês estavam ouvindo. Vamos lá. Ok, gente, até aí, beleza? Tudo entendido? Posso continuar? Então, vamos lá, relembrando aqui. Vamos relembrar o que a gente já conversou. Primeiro, né, a gente pode fazer um processo de repetição, então, identificar as nossas linhas e traços e repetir. E a gente pode fazer um processo de mistura, para equilibrar, né, os nossos traços e realmente ir na contramão do que a gente tem, que a gente traz no nosso natural. Uma forma muito legal de misturar os acessórios, e isso tem total a ver com essa estratégia, essa última estratégia que eu falei para vocês, as pessoas têm muita dificuldade de misturar um brinco diferente do colar, como eu estou usando aqui, por exemplo, até misturar colares diferentes. A gente tende a ir muito para os conjuntinhos, né? Quem nunca, né? Ou quando a gente não tem o conjunto pronto, a gente acaba usando só o colar, com um brinco bem discreto, ou só um brinco um pouco mais chamativo e não uso colar. Quem aí já deve ter feito isso? Então, uma estratégia muito legal para vocês conseguirem misturar é criar alguns links entre essas peças, tá? Então, por exemplo, você pode criar, né, misturar materiais diferentes, ou seja, o brinco ser de um material e o colar ser de outro, como é o meu caso aqui. Porém, a gente vai linkar de outras formas. Pode ser o formato, pode ser as cores, pode ser o próprio estilo, pode ser o tamanho, a proporção. Então, se o brinco é maior, o colar pode ser maior. Se o brinco é menor, o colar pode ser menor. Se o brinco é dourado, o colar pode ser dourado. E assim vai. Então, a gente pode repetir em alguns pontos e misturar em outros. Isso é uma estratégia muito bacana. Então, por exemplo, eu estou misturando formatos. Então, o meu brinco tem um formato
e o meu colar tem outro formato. Porém, eles têm materiais parecidos, então é metal e metal. No meu caso aqui, gente, vou dar o exemplo que eu estou usando, tá? O meu brinco e o meu colar, eles não têm quase que conexão nenhuma, tá? Por que que ficou tão bom no meu caso aqui? Porque o meu colar, ele repete os formatos do meu casaco. E ele quase não cria contraste com a minha blusa. Vocês percebem que ele tem um tom um pouco mais escuro que o tom da minha blusa? E ele conecta com os formatos do meu casaco? Então, aqui na parte inferior do meu corpo, criou muita conexão. E aí não fica brigando tanto com o brinco. E por que que esse brinco também ficou tão bem nesse conjunto? Porque o meu rosto, ele tem muita linha inclinada. E esse brinco forma bastante linha inclinada. Então eu conectei o brinco com o meu rosto, ok? E conectei o colar com os outros acessórios do look e propositalmente quis fazer esta mistura entre o brinco e o colar, porque quanto mais misturas, eu acabei de explicar, mais originalidade, mais criatividade. Então, eu tô dando aqui um exemplo para vocês entenderem na prática como que a gente pode fazer. A Isa aqui tá falando que tem muitas linhas arredondadas. Então, Isa, você vai ficar muito bem, né, com formatos arredondados. E se você quiser contrapor isso, né, se você não quiser evidenciar essas linhas no teu rosto, se quer reduzir a mensagem dessas linhas, aí é legal incluir uma linha reta, um formato mais quadrado, mais retangular, ou até mesmo uma linha inclinada, né? Formato triangular, losangular. Vai ficar bem legal para contrapor aí e deixar a tua imagem um pouquinho mais criativa, um pouquinho mais original, mais dinâmica. Beleza, gente? Vamos lá. Então, relembrando, como que você pode fazer essas misturas? Encontre ao menos um link entre os elementos. Então, eu vou repetir o mesmo material, mas eu vou misturar o formato. Ou eu vou repetir o mesmo formato, vai ser quadrado com quadrado, mas eu vou misturar os materiais. Vai ser em cima, vai ser, por exemplo, de metal, como o meu caso, e embaixo vai ser de acetato, como é o caso aqui do meu colar, entendeu? Então é legal sempre criar um link, é importante ter esse link na mistura dos acessórios, tá, pessoal? E depois vocês vão fazer as misturas dos outros elementos, do formato, das cores, do próprio material e assim vai. Vamos lá, então, para nossa última estratégia, que é encontrar o nosso ponto de equilíbrio para colares, lenços, até decotes também. Então, lembra que eu pedi para vocês pegarem aí a sua fita métrica. Todo mundo aí com a fita métrica na mão. Então, se você está vendo essa aula gravada, dê pause, pegue uma fita métrica e vamos comigo descobrir o nosso ponto de equilíbrio. Como descobrir a melhor altura para colares, decotes e às vezes até mesmo cabelos mais compridos. Estou falando do nosso amigo ponto de equilíbrio. A gente vai precisar de uma fita métrica, tá? E estar olhando, né, de frente para o espelho. Vou pedir para você medir o formato da sua cabeça, não é o formato do seu rosto, porque o rosto, o que que é o rosto? O rosto é linha da testa, deixa eu mostrar aqui, linha da testa e até ponta do queixo. Isso aqui é o seu rosto. O que eu preciso que vocês meçam é o tamanho da cabeça. Então, vocês vão ter que, ó, medir desde aqui, ó, onde vocês sentem que começa a cabeça, até o final do queixo. Então, eu vou, ó, pegar aqui a minha fita métrica. Meçam sempre da lateral, porque se vocês pegarem aqui o nariz, ó, vai mudar o tamanho do rosto, tá? Vai criar um volume aqui, pode ser que aumente. Então, eu vou pedir para vocês medirem desde o início aqui da cabeça, ó, coloca a mãozinha aqui, vê aonde começa a tua cabeça. A minha começa aqui, até o queixo. Ó, o meu tá dando 23,5, tá? Tá dando esse aqui. Olhando
Deixa eu baixar aqui para vocês verem certinho. Sabendo que eu tenho uma cabeça de 23,5 até 23, eu posso considerar aqui, olhando bem reto, gente, ó. Bem reto, não vou nem colocar o queixo para cima e nem para baixo, tá? Olhando reto aqui, eu vou colocar a fita nessa região aqui do meu queixo, tá? Ops, vou ter que baixar um pouquinho mais. Nessa região aqui do meu queixo, e aonde parar a fita métrica, não sei se vocês conseguem ver. Ó, o queixo tem que estar reto, tá? Aonde parar aqui a fita métrica é o meu ponto de equilíbrio. Então, o meu ponto de equilíbrio, ó, é aqui, ó. Esse aqui, para mim, é o melhor local para decotes, para colares, para onde eu posso fazer uma amarração de um lenço, tá? Se vocês acharem que é muito comprido, né, o colar, o que vocês podem fazer? Vocês podem usar um colar menor em cima e usar um colar maior embaixo, tá? Se vocês quiserem valorizar. Mari, para que serve descobrir o ponto de equilíbrio? O ponto de equilíbrio ajuda muito a criar proporção entre corpo e rosto. Então, faz com que o nosso rosto fique mais proporcional em relação ao nosso corpo. Não vai dar uma sensação de uma cabeça muito grande ou uma cabeça muito pequena. Não vai dar a sensação de um pescoço muito longo, um pescoço muito curto. Então, vai criar essas proporções. É muito legal. Uma dica que eu dou é quando vocês descobrirem o ponto de equilíbrio de vocês, é cortar a fita métrica já no tamanhinho que é o ponto de equilíbrio. Então, compra uma fita métrica baratinha, assim, nesses armarinhos da vida, corta no tamanho que é e vocês já vão ter o tamanho certinho para sempre que vocês quiserem lembrar usar. Então, aqui no caso, ó, colocou aqui, olhou retinho e pronto, ó, descobri o meu ponto de equilíbrio, não só para colares, mas também para decotes. Até quem gosta de usar cabelo mais comprido, pode usar essa altura também para fazer os cortes, ok? Gente, gostaram de descobrir o ponto de equilíbrio? Eu tenho certeza que vocês vão ver muita diferença na hora de criar essas harmonias visuais. Vocês não precisam ser escravas do ponto de equilíbrio. Eu, por exemplo, não estou o tempo todo, né, usando o meu ponto de equilíbrio, mas em alguns momentos especiais. Então, por exemplo, eu tenho, né, um evento e eu quero tá toda mais harmônica, né? A gente pode aí priorizar o ponto de equilíbrio na altura do decote ou na altura do colar, ok? Então, espero que vocês tenham gostado. Vocês têm alguma dúvida, gente, para quem aqui tá no ao vivo? Vou esperar vocês perguntarem alguma coisa para ver se eu consigo retirar aí alguma dúvida de vocês. Tem muito mais do que falar de acessórios. Eu ainda quero fazer uma live falando sobre proporções corporais, que é assim, é algo que ajuda demais a gente a escolher também os nossos acessórios. Mas para a live não ficar tão longa, já que eu dei muitas orientações, eu acabei focando mais nessas estratégias. Mas aguarde que eu vou logo fazer uma live pensada em morfologia e aí incluir essa parte da proporção, né? Então, uma pessoa que tem uma escala óssea maior, larga, já fica melhor com acessórios maiores. Já uma pessoa que tem uma escala óssea mais estreita, toda mais fininha, né? Vai ficar melhor com acessórios mais finos e assim vai. Então, tem muito pano para manga, né? Pra gente aí desenrolar. Mas eu acredito que essas informações que eu dei hoje, com certeza, já vão fazer toda a diferença na hora de vocês escolherem os acessórios. E aí, pensa sempre, gente, tudo que a gente usa na nossa imagem não é só estética. A gente precisa, sim, se sentir bonito, mas a gente precisa, sim, se sentir nós mesmos em tudo que a gente usa. Se a gente for só pensar na questão da estética, pode ser que a gente não se sinta 100% satisfeito. A gente tem que também transmitir a mensagem que sentimos que é necessário ser transmitida.
Muitas vezes o nosso rosto está passando muita suavidade, muita delicadeza, e tudo bem a gente repetir elementos delicados e suaves, vai ficar muito legal, vai ficar muito harmônico, vai ficar muito bonito, mas às vezes não é a mensagem que você quer passar. Às vezes você quer passar mais força, quer passar mais determinação, quer passar mais ousadia, quer passar mais coragem. Então é preciso contrapor essas mensagens. E os acessórios, eles têm um poder de tanto intensificar as nossas mensagens, quanto reduzir, né, suavizar essas mensagens e incluir novas. Os acessórios, eu digo que é como se fosse a cereja do bolo nos nossos looks, né? Nada adianta a gente ficar pensando um monte na roupa, mas na hora de pensar no brinco, no colar, usar e perceber que aquilo não está fechando, não está harmonizando. Eu sempre falo que o acessório é a cereja, ele é o que arremata o nosso look e é o que dá o tom da nossa mensagem, né? Muito da nossa comunicação visual está associada aos nossos acessórios. Então, eu espero muito que vocês comecem a usar de forma mais estratégica os acessórios de vocês. Não deixem para escolher o acessório de última hora. Pare de usar aquele mesmo brinco que você está usando há 1 ano, que não tira, aquela mesma correntinha que você não tira de jeito nenhum. Será que isso está passando a mensagem que você quer? Será que esses acessórios eles estão agregando, né, para sua imagem pessoal? Ou eles estão ali simplesmente sendo usados de forma neutra, não está fazendo nenhuma diferença, e aí, de repente, apenas trocando o brinco, né? Trocando o colar, eu tenho certeza que vocês aí já iriam ver uma grande diferença e um efeito visual muito mais interessante, até muito mais agradável, pensando em tudo isso que a gente acabou de conversar. Ok? Gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Essa live vai ficar gravada por algum tempo, logo mais ela vai sair do ar. Então aproveita para compartilhar com as amigas, com os amigos, com os familiares, vê quantas vezes quiser. E eu estou sempre por aqui. Me siga lá no Instagram, @marianaschirré, para a gente continuar batendo o papo sobre acessórios e também sobre muitas coisas que lá eu sempre compartilho com vocês, tá bom? Fiquem com Deus, uma boa semana e até a próxima Xirré Class. Tchau, tchau!